calor, primeiro dia de aula, a criançada foi para a escola, mais ou menos. Então nós temos a alegria de termos o Senhor como o nosso Salvador, mas também como nosso Senhor, e ter a comunhão com os irmãos. É muito bom ter comunhão, muito bom estar aqui, nos reunirmos com os irmãos. Às quartas-feiras menos gente, aos domingos praticamente duas turmas, né? Diferentes, frequentemente, mas em breve nós estaremos todos juntos, reunidos aqui, e com toda certeza estaremos juntos na glória do Senhor, reunidos. Nós temos alguns motivos de oração que são frequentes e nós continuamos a orar. Pela Dona Orminda, esposa do irmão Zé de Paula, que encontrei com a filha dela hoje, e ela disse que já fez o exame que precisava fazer, e o exame vai ser entregue ao médico dia 8. Então vamos orar por isso. Nós não estamos orando para Deus modificar o papel, o exame, porque já foi feito o exame. Deus já sabe tudo o que está acontecendo com ela, mas nós desejamos mesmo a cura completa daquele câncer, né? Então vamos orar por isso. Vamos continuar orando pelo consolo para a irmã Fabiana, pela perda do irmão dela, Fábio, e agora principalmente pela cunhada, como nós ouvimos, né, no grupo, ela mesma quem falou, que ela está tendo algumas lutas aí. Então que Deus console o coração dela e que ela veja Deus nessa situação, assim como a irmã Cássia está vendo, né? Toda a família, a Lívia, o Gustavo, eles estão muito bem, que nós estamos vendo e conversando, e graças a Deus por esse consolo. Ore também pela Cássia, nas decisões, documentação, inventário. O irmão Rafael Lacerda, que é advogado, deu uma ajuda para ela conseguir se desembaraçar com esses negócios, né? Vocês têm mais alguma necessidade de oração que alguém quer falar? Esses aí são os básicos, né? Uma alegria, a gente informa que o Vitor e a Letícia e as meninas, né? A Cecília e a Catarina vieram lá de Goiás, chegaram hoje, tomaram um café da tarde com a gente e eles estão bem, fizeram uma boa viagem. Tem mais algum pedido de oração? Alguém quer falar algo? Eu ia agradecer, porque meu pai passou o transtorno em Pouso Alegre também, chegou a infartar, aí foi colocado nos dentes e passa bem. Foi feito agora, eu levei semana passada para fazer um ecocardiograma, e agora a gente está aguardando o resultado para poder passar para o médico cardiologista cuidar dele. Então, a minha oração é pela salvação dele, e agradecer aos irmãos pela oração que fez, que ele está em Pouso Alegre. Seu Anísio, vamos continuar orando por ele. Tem algumas pessoas que vão ser batizadas, se assim Deus permitir. Temos a confirmação da Maria Fernanda, do Jairzinho, da Cristina Lupinassi, a confirmação que nós temos dessas pessoas. E algumas pessoas que querem se tornar membros da nossa igreja. Quanto às igrejas de onde eles vieram, está tudo certo, basta nós aqui aceitarmos por aclamação, a Assembleia aceitá-los por aclamação. Seria os irmãos Juvandir e Zete e também a Elcia, a irmã Elcia. Vamos orar por essas 3 pessoas e também por essas outras 3 do batismo, para que Deus confirme cada um aquilo que Ele quer. Nós vamos estudar hoje 1 Tessalonicenses capítulo 5. Vamos tentar falar o que compõe a vida cristã.
1 Tessalonicenses 5. Bom, o que compõe uma casa? Muitas coisas compõem uma casa, mas nós podemos dizer que o alicerce, as paredes e o telhado, pelo menos esses 3 elementos aí caracterizam uma casa. Uma casa é composta disto. Do que é composto um carro? Muitas coisas, né? Mas rodas, a carcaça, o motor, pelo menos isso é a composição de um carro. O que compõe uma família? Diferente do que muitos estão ensinando hoje, a família continua sendo assim, composta pelo homem, a mulher e filhos. É assim que é composta uma família. Se eu perguntasse assim, o que compõe uma cozinha convencional, uma cozinha normal, o que você diria? Fogão a lenha, uma talha d'água. Ele está um pouco no passado, né? Uma lata de gordura com carne de porco dentro. 18 litros, né? Farinha de milho, saco de farinha de milho. Então é isso. No passado foi assim, talvez ainda seja assim em algumas roças por aí. Geladeira e fogão, tá bom assim? E uma pia? Então nós temos aí coisas que já estão estabelecidas, que aquilo compõe esse objeto, aquilo compõe aquilo que nós estamos falando. Mas o que compõe a vida cristã? Do que é feito a vida cristã? Nós temos hoje alguns grupos chamados de os sem igreja. Talvez eles não se chamem assim, não sei. Nós chamamos assim, sem igreja, os desigrejados, pessoas que decidiram que não é tão importante o que vocês estão fazendo aqui agora. Estar reunidos. Essa estrutura que nós temos. Eles querem fugir um pouco dessa estrutura. Então a vida cristã para eles parece que é composta de outras coisas. Mas o que nós entendemos da palavra de Deus, desde que começou o cristianismo começa com Cristo, evidentemente. E um pouco adiante, depois da morte de Cristo Jesus, a ascensão, o Espírito Santo vem e é formada a igreja. E essa igreja é composta de alguns elementos. O que compõe a vida cristã, ou a igreja, né? Então eu vou dizer, segundo esse texto aqui, apenas 3. Eu sei que tem muito mais, né? Mas 1 Tessalonicenses capítulo 5, a vida cristã é composta de edificação mútua. Você não tem vida cristã se não tem uma pessoa pregando, uma pessoa ouvindo, pessoas trocando experiências da palavra de Deus, pessoas se instruindo umas às outras. A vida cristã é composta, ela se compõe de edificação mútua. Eu estou construindo uma casa em você. E você está construindo uma casa em mim. Eu vou colocando uns tijolinhos em você, você vai colocando uns tijolinhos em mim. E nós todos formamos um grande edifício, um grande prédio. Essa é a igreja. Então a vida cristã, ela é composta de edificação mútua. Vamos ler o primeiro versículo. Versículo 11. 1 Tessalonicenses 5, 11. Consolai-vos, pois, uns aos outros
e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. O apóstolo Paulo gosta de uma coisa chamada na língua portuguesa pleonasmo. Pleonasmo quer dizer uma repetição de uma ideia. Você nem precisa falar aquilo, mas você quer reforçar. Por exemplo, subir para cima. Isso é um pleonasmo. Descer para baixo. Tem alguns pleonasmos assim, que é claro que você vai subir para cima, você vai descer para baixo. Mas o apóstolo Paulo gostava de falar isso. Ele gostava de repetir. Como aqui ele está repetindo a ideia: consolai-vos, pois, uns aos outros. Uns aos outros. Aí, edificai-vos reciprocamente. Já falou uns aos outros. Consolai-vos. Vocês consolando a vocês mesmos. Mutuamente, reciprocamente. É uma repetição de ideias. Mas ele gosta de enfatizar, de repetir. E nós precisamos, meus irmãos, sempre repetir. Escuta, quantas vezes você vem à igreja por ano? Vamos supor que você viesse uma vez por semana, umas 50 vezes por ano. Se nós tivéssemos a oportunidade então de 50 dias nós nos reunirmos, a gente se reúne 50 dias, depois nunca mais, naquele ano, não precisa mais. Não é assim que funciona. Uma, porque nós temos as nossas atividades, nossos trabalhos, não é assim? Cada um tem outras coisas para fazer. Mas ainda que fosse possível virmos à igreja do dia 1º de janeiro até o dia 20 de fevereiro. Aí a gente ficava o resto do ano livre de igreja, a gente faria outras coisas. Qual seria o problema dessa minha estratégia aqui, meus irmãos? Gostaria de ouvir vocês. Esqueceu o que aprendeu. Esquecer o que aprendeu. Isso, o que mais? É como se alimentar um dia e passar uma semana sem comer. Come tudo de uma vez, mas não come mais. Não tem aquela Periodicidade. Obrigado. Não tem esse aí, ó. Você precisa. Não tem comunhão. Mas 60 dias de comunhão, tá bom já? 50 dias? Nós precisamos também, junto com isso que a Deise falou, de esquecer, né? Já estava esquecendo. De esquecer, tem a questão de ruminar. Ruminar. Você precisa tempo. Ruminar é um termo que a gente pega emprestado da vaca, do boi, que tem alguns estômagos lá dentro dela, né? Ela puxa de um, mas o próprio estômago mastiga, joga para outro. Isso é ruminar. Então, nós precisamos trazer de volta o que a gente aprende, dar uma mastigada de novo, engolir de novo e de novo, vai fazendo essa ruminação. Nós precisamos tempo. Por isso que algumas pessoas fazem alguns cursos relâmpagos. Tem a sua vantagem, mas aquele curso de uma semana, um intensivão, manhã, tarde e noite, cabeça explodindo, já não aguenta mais. Você não tem tempo para pensar, refletir, experimentar aquilo. Por isso esse intervalo é importante. A edificação mútua, ela precisa se repetir. E a edificação, ela não pode ser feita no espelho. Você sabe que há uma técnica para falar em público que a gente ensina, que é você treina o seu discurso e você treina na frente do espelho. Porque você sabe um pouco da sua gesticulação, do seu movimentar, dos olhos e tudo mais. Então,
com edificação mútua, não pode ser assim. Não é de você para você mesmo. Edificação dos irmãos tem que ter outro irmão. Eu não posso me edificar, senão eu ficaria em casa, leio um livro, leio a Bíblia, ouço alguma coisa. Não, nós precisamos disso. A palavra de Deus diz que assim como o ferro com o ferro se afia, assim também o homem ao coração do homem. Você precisa de ter os iguais. O ferro é afiado assim. Você precisa de mim para dar uma afiadinha em você. E eu preciso de você para dar uma afiada, uma amolada em mim. É assim que nós crescemos. E o apóstolo Paulo, entendendo isso, e também falando o que Deus quer que ele falasse, ele reforça essa ideia. Consolai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros. Então essa expressão uns aos outros, e aqui nunca tinha visto assim na Bíblia, em outros lugares, reciprocamente, que quer dizer a mesma coisa, uns aos outros. E ele diz aqui, como também estáis fazendo. Então eu me alegro com essa igreja, porque eu não preciso ensinar isso, eu preciso apenas continuar isso. Apenas relembrar dos irmãos, porque vocês já têm feito isso. Ah, que pena que tem igreja que depende demais de um pastor. Tem igreja que depende demais de um pastor para visitar, para consolar, para orientar. Não, essa igreja aqui, ela pode não ter um tamanho grande, mas eu sei o que se passa com essas pessoas aqui nessa igreja. Um ajuda o outro, um consola o outro, um aconselha o outro, um pergunta para o outro. São igrejas pobres que dependem de uma pessoa. Um tem que ajudar o outro. E é isso que acontece aqui, eu tenho visto isso. E assim como Paulo, eu digo, como também estáis fazendo. Então esse é um incentivo, é um ânimo para vocês, como é um ânimo para mim também. Então parece que essa igreja já tem fundamento. Se a gente pensar na casa, tem que ter fundamento, tem que ter parede, tem que ter telhado. Essa igreja tem fundamento, porque é uma igreja que tem edificação mútua. Eu agradeço muito a Deus e agradeço aos irmãos. E o nosso próximo elemento aqui que compõe a vida cristã, ou a igreja, é gratidão a Deus. Gratidão. Algumas pessoas não são gratas. Elas não são gratas por quê? Talvez porque elas dependem delas mesmas. Se você depende de você mesmo, você vai agradecer a quem? Se ninguém te ajudou a fazer comida, né? Você dá comida para os outros. Obrigado que você me ajudou a fazer a comida. Isso não é verdade. Você não ajudou em nada. Esse é um presente que eu estou te dando. Eu fiz tudo. Eu cortei os legumes. Eu cozinhei o feijão. Eu fiz tudo aquilo e estou colocando na mesa. Por parte daquele que recebe, ele tem que agradecer. Ele tem que ter gratidão. Da parte de Deus você tem recebido grandes refeições, não tem? Você tem recebido de Deus grandes bênçãos. Você precisa ser grato. A não ser que você pense, foi tudo eu quem construí, foi tudo eu quem fiz. Mas eu acho que isso não é verdade, não. Tudo que você tem vem de Deus. Tudo. Mas o ganha-pão que eu tenho é com o meu esforço. Mas é porque Deus te colocou naquela hora, naquela circunstância, naquela oportunidade para você ter o seu sustento. Então foi Deus. Deus tem te dado saúde, Deus tem te dado disposição. Você tem que agradecer a Deus.
Se nós não agradecemos, uma igreja não agradece a Deus, então é uma igreja egoísta, uma igreja que pensa que está fazendo por si própria. Nós sempre devemos louvar a Deus. Obrigado pelas pessoas que aqui trabalham, porque o Senhor quem mandou essas pessoas para cá. Então tem parede, gratidão. Versículo 18, alguém pode ler? Deem graça em todas as circunstâncias, pois está a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Dar graças em todas as circunstâncias, em tudo. Por que eu tenho que agradecer por tudo? Isso aqui já é suficiente para mim, porque é vontade de Deus, em Cristo Jesus. O Pai e o Filho estão de acordo com isso, que você deve ser grato, agradecer. Mas eu tenho que ficar agradecendo por coisas ruins? Sim, eu não estou dizendo que tudo que você agradece são coisas que você gosta, são coisas importantes. Se eu estivesse num hospital, você acha que eu queria estar deitado no hospital, alguém espetando meu braço, colocando alguma coisa para entrar em mim assim, e ficar lá sem poder me locomover? Eu não queria isso daí. Mas será que numa situação dessa eu posso ser grato? Eu vejo muitas maneiras de ser grato. Primeiro, porque há um hospital. Segundo, porque eu pude chegar a tempo naquele hospital. Alguém me trouxe ou eu fui até aquele hospital. Terceiro, porque tinha pessoas para me atender naquele hospital. Quarto, porque aquele hospital tinha algum armário, alguma prateleira com soro, com os equipamentos para colocar aquilo em mim. Eu já resumo, pastor. Obrigado pelo SUS. Obrigado pelo SUS. Nós podemos agradecer por tudo, mesmo que as coisas não sejam boas. Nós não estamos dizendo que você tem que ficar contente porque você está dentro de um hospital nessa situação que eu mencionei. Mas já que você tem muito tempo para ficar pensando que você está lá no hospital, espetado lá, começa a destrinchar e agradecer como que eu estou aqui. Louve a Deus por isso. Então, meus irmãos, nós podemos agradecer a Deus por todas as circunstâncias. Eu estava lendo hoje sobre, em Levítico, uma pessoa que ficou com raiva de Deus. Estava em Levítico isso. A pessoa estava com raiva de Deus e falou umas besteiras contra Deus. Não sei se já aconteceu com você isso, mas com essa pessoa em Levítico aconteceu. Isso se chama blasfemar, falar mal de Deus, ir contra Deus. É diferente de gratidão. E alguém presenciou o que essa pessoa fez, e ela falou para Moisés. Alguém falou isso contra Deus. Aí Moisés não sabia muito o que fazer, não tinha experiência nisso. Então ele disse para colocar a pessoa em custódia, ou seja, deixar presa. Prenda essa pessoa, não deixar ela escapar daí, vamos ver o que Deus tem. E ele consultou a Deus e Deus disse o que tinha para fazer. Falou que era para pegar essa pessoa, tirar do arraial, no meio, e era para apedrejar essa pessoa até a morte. É isso que tinha que fazer com essa pessoa. Meus irmãos, quando eu li isso, eu já tinha lido outras vezes, mas quando eu li isso, eu pensei, se eu reclamar de Deus, não for grato a Deus, veja o que me aguarda.
Aí você fala, não, mas fica tranquilo, que você não está mais em Levítico, você não está mais no Antigo Testamento. Não, mas eu ainda creio nessa palavra. Só Deus ter falado o que faria com uma pessoa dessa, para mim já me atingiu. É como se eu tivesse sido levado para fora e sido apedrejado até a morte. Porque é assim que Deus vê o pecado da reclamação, da ingratidão e da blasfêmia. Toda vez que você for reclamar de Deus de alguma coisa, pense nesse texto de Levítico. Bom, eu não falei qual é, né? Agora também estou em dívida com vocês, né? Se alguém pode me ajudar. Será que é o 19? Eu fui mencionar para vocês, agora eu não lembro onde é. Mas 20, talvez seja 20. Aqui, ó, 24. Achei o texto aqui. Acho que vale a pena ler, porque nós estamos falando de gratidão. Vamos ler esse texto aqui. 24:10, alguém pode ler? Apareceu entre os filhos de Israel o filho de uma israelita, o qual era filho de um egípcio. O filho da israelita e certo homem israelita contenderam no arraial. E o 11? Então o filho da mulher israelita blasfemou o nome do Senhor e o amaldiçoou, pelo que o trouxeram a Moisés. O nome de sua mãe era Selomite, filha de Dibre, da tribo de Dan. E o levaram à prisão até que se lhes fizesse declaração pela boca do Senhor. Isso, ficou lá em custódia, ficou na prisão. E o que o Senhor falou? Versículo 14. Tira o que blasfemou para fora do arraial, e todos os que o ouviram porão as mãos sobre a cabeça dele, e toda a congregação o apedrejará. E o 15 também. Dirá aos filhos de Israel: qualquer que amaldiçoar o seu Deus levará sobre si o seu pecado. Aquele que blasfemar o nome do Senhor será morto. Toda a congregação o apedrejará, tanto estrangeiro como natural. Blasfemando o nome do Senhor será morto. Meus irmãos, é a palavra de Deus. Não adianta você falar que é Levítico. O princípio está aqui. É como Deus vê um blasfemo, alguém que não é grato ao Senhor, alguém que fica com raiva de Deus. Aqui está o princípio. Se você não é apedrejado, é a tolerância, a misericórdia, a graça do Senhor Jesus sobre a sua vida. Mas aqui está o princípio. Não é coisa boa ficar bravo com Deus. O crente vê com temor, o incrédulo com horror. Nós vamos ver com temor isso que nós estamos lendo. O incrédulo, certamente, está certinho, ele vê como horror eterno até. Mas que nós não sejamos como estes. Um crente precisa ser grato. Eu dei o exemplo do hospital e dei o exemplo dessa pessoa em Levítico 24 que blasfemou contra Deus. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Se você fizer o contrário, você já sabe qual que é a vontade de Deus. Então, o que compõe a vida cristã? A edificação mútua, o ensino, não é? A gratidão a Deus. Então nós já temos o alicerce, nós já temos a parede. Vamos fechar essa casa com o telhado? A vida cristã, a igreja, os crentes, é composta, né, a vida cristã, de oração. Mas não é apenas oração, é oração uns pelos outros. Nós não podemos negar oração a ninguém. Se alguém fala, pode orar por mim, é sua obrigação como
crente falar: sim, eu oro por você. Você não pode recusar um pedido de oração. Por isso que às vezes a gente tem uma listinha, né? No celular, no papel, ou na memória. Meio perigoso, né, memória? Mas para orar pelos pedidos dos outros. Há pessoas que talvez só orem por si próprias, pela sua família, os seus negócios, mas você tem que estender mais isso daí, estender as suas tendas, tem que estender sua tenda para caber mais gente dentro. Esse é o desejo de Deus. Nas suas orações tem que caber mais gente dentro do seu coração. Não é só seu filho, não é só seus netos, não é só sua casa, seu emprego, seus estudos. Não, tem que incluir muito mais gente aí. Esse é o desejo de Deus. Você não quer uma casa com piso, alicerce, parede, sem telhado, não é? Você tem que fechar essa casa. Você quer um telhado ali. E nós estamos chamando esse telhado de oração uns pelos outros. Vamos ler o versículo 25. Irmãos, orai por nós. Isso, orai por nós. Então o apóstolo Paulo está falando para orar por ele, para orar pelo Silvano, que é o Silas, tá? Silvano é diminutivo de Silas, é como se fosse o Silinha, é o Silvano. E orar por Timóteo também. Veja lá o versículo 1, capítulo 1, versículo 1. Quem que escreve aqui? Paulo, Silvano e Timóteo. Aí ele fala: irmãos, orai por nós. Orem por mim, Paulo. Ore pelo Silas, o Silvano. Ore pelo Timóteo. Talvez ele esteja até pensando em outros, né? Mas ore por nós. Meus irmãos, nós precisamos pedir oração uns pelos outros. Quando você tem uma necessidade, você tem liberdade de pedir. Talvez você não tenha aquela liberdade de falar todo o assunto, não precisa. Todo crente maduro, ele aceita o seguinte pedido: ore por mim, Deus sabe pelo quê. O crente maduro não é fofoqueiro. Ele não fica cutucando: não, fala mais. Não, é suficiente, é só até onde a sua privacidade permite. Orem por mim, por um assunto que eu tenho pensado ultimamente. Orem por mim. Você faz muito bem. Mas se eu não sei o que é, eu não oro. Mas não é você que tem que responder a oração, é Deus. Deus sabe. Ele só quer que passe o bastão um para o outro. O Cleiton pede oração para mim, eu peço oração para você, e um vai orando pelo outro. Parece que a gente está até com saudade daqueles grupinhos, né? Que são sempre os mesmos, mas está valendo. De vez em quando muda um ou outro. Esses grupos são maravilhosos, porque é uma forma de eu conhecer um pouquinho mais as pessoas, as necessidades. Estou até com saudade das crianças falarem: ore pela minha prova, ore pela minha escola. Era meio vago, né? Mas tá, vamos orar. Orar uns pelos outros. O juiz, profeta também, Samuel, ele diz que ele não vai pecar deixando de orar por eles, pelo povo, né? Então nós também temos que ter essa atitude. Eu não vou pecar deixando de orar. Eu sei que ele é um sacerdote, aí você pensa: não, é só para a liderança, só para o pastor. Não, mas vamos assumir para nós que seria um pecado deixar de orar pelos irmãos, principalmente aqueles que pedem pessoalmente para você: ore por mim. Você tem um compromisso ali, e é uma bênção. Então, meus irmãos, eu creio que uma casa, ela é composta pelo menos por alicerce, paredes e telhado. A vida cristã é composta também
desses 3 elementos que falamos. Vamos lembrar? Lembram? Edificação, gratidão e oração. Edificação mútua, gratidão a Deus e oração uns pelos outros. Deus abençoe a todos vocês, que não falte nada na sua vida cristã, nem ensino, edificação, gratidão e oração. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado mais uma vez porque a Tua palavra nos edifica e nós podemos nos edificar mutuamente uns aos outros. Agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem nos dado tantas coisas boas e permitido até coisas ruins na nossa vida, mas todas elas têm um propósito. E nós vemos o consolo até nos momentos difíceis da nossa vida. Não nos deixe, ó Pai, blasfemar, falar mal do Senhor, porque tudo que o Senhor faz é bom, tudo que o Senhor faz é bom. E também, ó Deus, nós agradecemos porque temos aqui um grupo que ora uns pelos outros. E através dessas orações nós ganhamos força para o nosso viver. Obrigado por isso, sou muito grato por essa igreja e peço que todos sejam gratos a Deus pelo que o Senhor tem feito nessa igreja. Em nome de Jesus que oramos. Amém.